A gente tem o que comemorar? Presos políticos, exilados políticos, advogados sendo massacrados, humilhados. Cadê a OAB? Então, o que nós temos no Supremo Tribunal Federal é uma atuação que ela é à margem da lei. Desde o momento do início do processo criminal, das investigações, nós sabemos, qualquer um sabe ali, as pessoas que foram presas nos dias 8 e 9 de janeiro, sequer tiveram voz de prisão, qualquer um que tenha assistido um filme policial aqui, sabe que isso tem que acontecer. E nós estamos lidando com um juiz qualquer. Nós estamos lidando, deputado Lopes, com um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que está ocupando temporariamente um cargo de juiz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Graças a Deus que nessa comissão é todos, né? Todos. Todos. Fui preso, recebi voz de prisão. O policial disse o seguinte: doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E arrebatou meu telefone. Não fizeram o flagrante e eu fui embora sem qualquer documento. Declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial, destinada a debater sobre a prisão dos envolvidos nos eventos em 8 de janeiro. Chamar a senhora Bianca Rosieri, defensora pública do Distrito Federal, que lançou o livro 8 de janeiro e o direito penal do inimigo. Prefácio, Ludmila Lins Grilo, a juíza que hoje está nos Estados Unidos devido às injustiças que estão acontecendo aqui em solo brasileiro. Chamar também para compor a mesa o senhor Sérgio Armanelli Gibson, defensor público federal. Vamos receber. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial. Eu venho lutando, tentando aprovar nessa casa essa audiência pública. 2023, nada. 2024, conseguimos aprovar em 2025. Nessa casa, para ouvirmos as injustiças que aconteceram com vocês que estão aqui ou com familiares. E aqui, vamos ouvir também pessoas com saber jurídico para, nessa audiência pública, falar tudo o que está acontecendo fora da legislação brasileira. E essa audiência pública, todos, quando começar a falar que tem a ciência, que vai ter como se fosse uma coisa, não é que é inédita, mas é uma coisa muito importante. Vamos fazer um relatório de toda a palavra que for dita aqui. Vamos fazer uma ata, vamos assinar e vamos enviar para o presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, para o presidente do STF, presidente, quem está no CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público e fora da fronteira brasileira para os organismos, para que tenha ciência que um ato como esse é histórico aqui na Comissão de Direitos Humanos, a casa que tem que ouvir tudo que está acontecendo contra o ser humano brasileiro no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Então eu quero agradecer a todos os presentes. Desculpa aqui se eu não falei o nome, se tem alguém aí que falou comigo, eu falei o nome para o deputado, mas ele não citou meu nome lá na frente. Sinta-se todos abraçados aqui por essa mesa e vamos dar início ouvindo aqui os parlamentares, depois vou passar para os demais dessa mesa. Vamos ouvir aqui o deputado federal Cabo Gilberto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Serei muito breve, senhor presidente. Já participamos de outras audiências públicas com relação a esse tema. Então, eu quero explicar primeiro a todos vocês que estão aqui presentes, as pessoas que estão em casa, como funciona o parlamento. Porque eu vejo muitas críticas nas redes sociais, e faz parte, que é um homem público tem que ser criticado, mas às vezes críticas injustas. Ah, vocês estão se vindo de quê? Ah, você não faz nada. Você não tem ideia da pressão que a gente leva aqui para aprovar uma simples audiência como essa, deputado Hélio. Você não tem ideia. Porque parlamento é a maioria. São 513 deputados federais e 81 senadores. Se a gente não tiver maioria, a gente não aprova. A gente aqui perde várias votações porque a maioria dos partidos de centro votam com o governo. E a maioria dos líderes partidários ainda não quis pautar a urgência, apesar da gente ter as assinaturas. Porém, essas assinaturas, as pessoas fizeram as suas respectivas assinaturas ao nosso projeto de lei de anistia com relação à urgência, para que fosse pautado, mas não tinha um compromisso com o texto, para vocês entenderem como funciona. Não, a gente assina a urgência, mas a gente não vai votar texto do jeito que está aí. Eu não tenho como pegar uma e botar aqui na cabeça do deputado de outro partido e dizer, você vai ter que votar. Não é assim que funciona o parlamento. Então eu estou fazendo esse esclarecimento aqui a todos vocês, para vocês entenderem como funciona o parlamento nessa parte interna, de maioria, deputado Marcel. Se a gente não tiver maioria, a gente não vence. Ponto 1. Anistia é do Congresso Nacional. Todos nós sabemos que, infelizmente, hoje, há uma desmoralização total do Congresso Nacional, uma omissão total do Congresso Nacional com relação ao estabelecimento do Estado de Direito, no que diz respeito ao artigo 49, no sistema de freios e contrapesos. Isso aí é notório que o Congresso Nacional não está cumprindo a sua missão constitucional de equilibrar os poderes. Por quê? Porque não temos maioria.
quando tem qualquer tipo de impeachment contra o ministro do STF, assina 150 deputados, quando tem, dá muitos 150, dá nem um terço da casa, e assina no máximo 18 senadores. Para vocês terem ideia de como funciona. Para ser pautado, deveria no mínimo a maioria absoluta, para o presidente saber que tem a maioria absoluta que quer pautar. Isso é um ponto. E, segundo ponto, senhores, eu quero agradecer aqui a presença de todos, cumprimentar toda a mesa, na pessoa do nosso querido Sebastião, esse grande guerreiro, que tem uma coragem enorme. Eu quero pedir uma salva de palmas ao Sebastião, um grande amigo. O gabinete está sempre à sua disposição, comandante. Parabenizar e cumprimentar todos os parlamentares que estão presentes, na pessoa do seu presidente, deputado Hélio Lopes, conhecido popularmente aqui internamente como Hélio Negão, nosso querido amigo Hélio Negão. Agradecer a presença de todos, na pessoa do Dr. Calvani, que infelizmente está impedido de entrar na Casa do Povo, por conta de uma acusação de um parlamentar, e ele está impedido de entrar na Casa do Povo. A gente fala com um, fala com o outro, e não resolve essa situação, para vocês verem como é grave a situação hoje do Brasil. Então, vou explicar aos senhores que todas as prisões que aconteceram foram de forma ilegal e inconstitucional. Quem está dizendo isso sou eu, é o ordenamento jurídico brasileiro. As prisões foram feitas de forma ilegal e inconstitucional. O nosso ordenamento jurídico brasileiro permite prender crianças e adolescentes? Permite prender idosos da forma que foi? Pelo crime que foi? E por que prenderam? Vieram liberar depois de quanto tempo? A audiência de custódia é estabelecida pelo CNJ com quanto tempo? 24 horas. Durou 24 horas? Pessoas foram torturadas. Pessoas foram presas. Pessoas morreram com o Estado com as mãos meladas de sangue. Ou eu estou falando alguma besteira aqui, meus amigos? O Brasil hoje vive literalmente o estado de exceção. Eu mesmo estou respondendo a 5 inquéritos na Suprema Corte, já fui indiciado em um. Posso ser indiciado nos demais. Não está para brincadeira o estado de exceção. E o pior, com um ar de democracia, estamos defendendo a liberdade, estamos defendendo a democracia do povo brasileiro. Tudo mentira. O que está acontecendo hoje no nosso Brasil, eu peço só mais 30 segundos, senhor presidente, é um estado de exceção, patrocinado pela Suprema Corte do nosso país, com a anuência dos 11 ministros. Porque se pelo menos um ministro comete um crime de responsabilidade, está tipificado na Lei 10.079 de 1950, pelo menos era para o outro falar. E hoje nem isso tem. Todas as decisões ilegais e inconstitucionais que são tomadas, os outros aplaudem e confirmam a inconstitucionalidade. Se a Constituição diz claramente, isso aqui pode, isso aqui não pode, de forma clara, transparente. Não cabe ao ministro estar escolhendo o texto que ele quer que seja respeitado. O que temos hoje no nosso país são 11 constituições ambulantes que fazem as suas decisões de acordo com o interesse que eles verem naquele momento. Ah, aqui pode, então vamos fazer dessa forma. Ah, aqui não pode, então vamos fazer daquela forma. Ou não é isso que está acontecendo? Então a situação é muito grave do Brasil. Eu, como parlamentar, escuto os parlamentares que têm medo até de falar. Vejam só, esplêndido século XXI. Um deputado tem medo de falar na tribuna. Que democracia é essa? E eu vi aqui uma sessão vergonhosa da Câmara de Deputados falando em redemocratização 40 anos. Para finalizar, senhor presidente. A gente tem o que a comemorar? Presos políticos, exilados políticos, advogados sendo massacrados, humilhados. Cadê a OAB? E aqui não estou generalizando, viu, pessoal? Para deixar claro. Cadê as notinhas dos direitos humanos? Não tem. Parlamentares sendo desrespeitados, Constituição sendo desrespeitadas, estamos vivendo em estado de exceção. Temos aqui uma hora para a gente estar falando tudo que está acontecendo no Brasil, mas contem comigo, a nossa missão é essa, estamos nessa vida de passagem, mas temos que, um mínimo, honrar as calças que vestimos e as mulheres as saias que vestem, para ter dignidade e lutar pelo nosso país, e em especial pela nossa liberdade. Muito obrigado. Eu quero agradecer o cabo Gilberto pela sua coragem, pela sua firmeza. E ele já falou, eu tenho 5 processos. Pode processar, porque ele falou que ele tem um dever cívico e moral de lutar por aquilo que ele acredita. E o artigo 53 da Constituição Federal nos dá a imunidade parlamentar. Está ali o Márcio Van Hatten, também está aqui. Parabéns, Márcio Van Hatten, pela tua lealdade, coragem, pela perseguição. Aqui está o Marco Feliciano, que foi presidente dessa casa, gente. Ele, como presidente, podia defender Deus, pátria, família, liberdade. Ele foi perseguido, foi agredido, teve a família agredida, teve a filha dele, que foi morar fora para estudar, teve que fechar igrejas, porque tinha um movimento do pessoal LGBTQI+, que iam para a porta da igreja na época dos cultos. E o Marco Feliciano, ele vai até falar, não era para falar isso. Quando eu cheguei aqui, que eu cobrei, falei, pô, Marco Feliciano, o pastor, o senhor, a gente dava gosto ver o senhor com o microfone, falando aquilo que o senhor acredita. Ele falou, eu, depois do episódio que aconteceu comigo naquela comissão, hoje eu consigo falar, mas eu pegava no microfone, eu não conseguia pegar, o trauma foi tão grande. E o que a justiça fez? Fez isso. Então, eu quero aqui também exaltar a coragem de todos, mas nós não estamos aqui só pelo mandato. O mandato está na mão do povo, nós estamos aqui para defender o povo. E pode perseguir, pode ameaçar prender, pode fazer tudo. Que nós, parlamentares conservadores, aqui estamos nessa luta para defender a voz de vocês, o direito de vocês. E quando a gente vai ver na Constituição, missão número 1 do STF é guardar, defender o que está na Constituição Federal. Eu tenho sempre entendimento. Se alguém quiser vir para essa casa para legislar,
Cada profissão tem um critério. E na justiça, acho que tem que ou se aposentar, pendurar a toga e passar pelo processo eleitoral para legislar. Estão tentando tirar do parlamento o poder de legislar. Por que eu falo estão tentando? Porque eles não vão conseguir nos calar. Nós temos que ser um cavaleiro, temos que dar primeiro a voz aqui, sim, para as mulheres. E uma salva de palmas também para a senhora Bianca, pela coragem. Olha, gente, ela é defensora pública. Olha o título do livro dela. 8 de janeiro. E o direito penal do inimigo. Olha um ato de bravura. Meus parabéns também. A senhora tem 5 minutos para poder expressar tudo que a senhora ou que escreveu nesse livro, um resumo, aquilo que a senhora observa que não está sendo cumprido na lei. A senhora tem 5 minutos para expressar. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa, deputado. Eu agradeço o convite também. Bom, 5 minutos é um tempo muito corrido para falar sobre tudo que está acontecendo. Obrigada. De uma forma muito simples, já me perguntaram por que você quis escrever esse livro. Então, eu estou aqui não exatamente como defensora pública, porque eu não atuei nesses processos. Outros advogados e outros defensores públicos o fizeram, e muito bem. A exemplo da Asfávia, Carolina, que eu conheço e reconheço o trabalho que faz. Eu atendi as mulheres presas na colmeia, logo após os atos do 8 de janeiro, e eu vi mulheres desesperadas, sem saber por que estavam ali. E isso está em relatórios da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Distrito Federal. E depois eu fiz uma inspeção surpresa, um dia seguinte ao falecimento do Clériston, na Papuda, e acompanhando tudo o que estava acontecendo, lendo os relatórios, tanto da Defensoria Pública quanto da ASFAV, eu não tinha como ficar calada, e eu quis escrever esse livro. Então, é basicamente um relato sobre essas ilegalidades, e eu explico por que essa atuação do Supremo Tribunal Federal ela é inspirada no direito penal do inimigo. Então, de forma muito simples aqui falando, o direito penal do inimigo ele é um modelo teórico que vai identificar um determinado grupo e, a partir de então, vai rotulá-lo e estigmatizá-lo, né, colocar uma etiqueta nele, dessas pessoas que fazem parte desse grupo, que vão ser identificadas como inimigas e, a partir de então, serão tratadas como tal. Não temos leis no país que tenham essas características do direito penal do inimigo, porque se existissem, sequer seriam constitucionais. Mas o que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal é apenas uma inspiração nesse modelo, porque até esse modelo do direito penal do inimigo, ele tem previsão legal, ele é um sistema. Então, ainda que no Brasil, por exemplo, ele não seja constitucional, ele não existe, mas ele é um conjunto de regras, de normas que os julgadores precisam seguir. Por exemplo, no caso de terroristas de verdade. Então, o que nós temos no Supremo Tribunal Federal é uma atuação que ela é à margem da lei. Desde o momento do início do processo criminal, das investigações, nós sabemos, qualquer um sabe ali, as pessoas que foram presas nos dias 8 e 9 de janeiro, que sequer tiveram voz de prisão, qualquer um que tenha assistido um filme policial aqui, sabe que isso tem que acontecer. É uma coisa muito básica. E essas pessoas não tiveram sequer uma voz de prisão, sequer souberam nada, não sabiam para onde estavam indo, pessoas de fora, não sabiam o que era colmeia, por que estavam indo para lá. Afinal de contas, foram para uma manifestação e nada fizeram. Então, nesse livro, eu explico de forma muito simples que existem violações nesses processos de direitos humanos, que são direitos previstos na ordem internacional, e de direitos fundamentais, que são aqueles previstos e estabelecidos no texto da Constituição Federal, e esclareço também o que significa o direito penal do inimigo. E faço esse levantamento com base nos relatórios que já mencionei sobre as ilegalidades. E lembro de 4 casos do Clériston, da Débora, do Amaury Saad e do Felipe Martins, que são 4 casos que eu trouxe para analisar neste livro. Mas eu não analiso só as pessoas que são classificadas como inimigas pelo Estado Judicial atualmente. Eu analiso também o perfil do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma pessoa que teve, quando foi indicada, tanto para ser ministro da Justiça, quanto para ser ministro do Supremo, foi uma pessoa muito criticada, inclusive pela esquerda. Então, isso aqui, essa pauta, essa defesa da anistia, eu quero deixar claro que não se trata de ser de direita ou de esquerda, é uma causa que, de fato, ela é suprapartidária, está acima de política, ela tem relação com a justiça e com o direito. É muito triste ver todas essas plaquinhas aqui, me parte o coração. Poderia ser qualquer um de nós nas mesmas condições. Sequer essas pessoas têm seus direitos assegurados ao contraditório, à defesa, a provas no processo. Então, como se diz, quem está preso tem pressa, e é por isso que eu apoio a anistia. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Aqui é a senhora Bianca. Eu não entendo do direito penal do inimigo. Mas, com certeza, você tirar
do cidadão, ampla defesa e o contraditório, o duplo grau de erudição, com certeza você está usando esse artifício do direito penal do inimigo. Muito obrigado pelas suas colocações, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir agora, gente, o senhor Sebastião Coelho, jurista, desembargador, aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Eu sou Sebastião Coelho, sou negro, com poucos cabelos, que já caíram a maioria. Estou usando um terno preto, uma camisa preta, polo preto, regata preta, com a inscrição Anistia Já. Essa é para a identificação daqueles que estão à distância. Na pessoa do deputado Hélio Lopes, eu cumprimento todos os membros da mesa e saúdo carinhosamente a cada um dos familiares que aqui estão nesta audiência importantíssima. Eu não estava em Brasília, viajei 5 horas e meia, dirigi 5 horas e meia para chegar aqui, ia participar à distância. Sobre tudo que aconteceu no 8 de janeiro, até agora, nós todos já temos conhecimento. As violências rasgaram a Constituição, temos um inimigo identificado, que nós sabemos quem era. Já fizemos manifestações, dia 7 de setembro de 2024, na Vida Paulista, deputado Hélio. Manifestação, dia 16 de março de 95, no Rio de Janeiro. Manifestação, dia 6 de abril, na Vida Paulista em São Paulo. Manifestação, dia 7 de maio, aqui em Brasília. E quanto nós caminhamos depois de todas essas manifestações? A de São Paulo ficou perdida por conta das eleições municipais. Todo o clamor de uma grande parte do povo brasileiro não está sendo ouvido, não está tendo eco nesta casa. Nós tivemos a assinatura de vários e vários deputados desta casa, mas não chegou-se à maioria necessária. E tudo para na mão do senhor presidente da casa, deputado Hugo Mota. Tudo que é feito, todo esforço feito pelos parlamentares, e aqui nós temos parlamentares guerreiros. Começar pelo deputado Hélio Lopes, que preside a sessão, deputado Marco Feliciano, deputado Cabo Gilberto, saudando a todos agora, deputado Polon, meu amigo deputado Marcel Van Harten. E qual tem sido materializado, chegando o deputado Coronel Meira, de Pernambuco também, meus cumprimentos, qual tem sido o resultado de toda a nossa mobilização? Nenhum. Por mais que nós nos esforcemos, que busquemos solução, não anda, porque o presidente da casa não pauta. Então, eu estou querendo trazer aqui uma proposta simples, aproveitando que o deputado Cabo Gilberto não saiu, permaneceu, que bom, Gilberto. O deputado Sócio, nosso líder aí maior que tem botado a cara, Sócio, meus cumprimentos. O deputado Crisóstomo também chegando. Todos os deputados, eu só nos cumprimentos levei 3 minutos. Deputado Gilberto, eu quero fazer uma proposta concreta a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência organize, este fim de semana não dá mais, mas no outro final de semana, uma manifestação na sua terra, na Paraíba, para que o povo da Paraíba diga ao presidente desta casa o que deseja. Sem essa pressão, nós não sairemos a lugar nenhum, porque já foi divulgado, e eu não estive presente, mas a imprensa disse que o presidente desta casa teria dito que senão não adiantava aprovar a anistia, porque o Supremo Tribunal Federal iria derrubar. E o parlamento vai se demitir da sua atribuição de legislar por conta de eventual decisão futura do Supremo Tribunal Federal. Não. O parlamento tem que fazer o seu papel. Se o Supremo Tribunal Federal der uma decisão posteriormente, isso é um outro departamento. Não é o caso agora. Então eu quero trazer essa proposta concreta. A anistia não é fácil, mas ela é necessária. E para resolver a questão desse país, o que é necessário é a revogação dos artigos 359, deputado Polon, Vossa Excelência que é um jurista, letras L e M do Código Penal. Extirpar essa legislação do Código Penal. Da mesma forma que em 2021 o parlamento colocou do ordenamento jurídico, o deputado Sócio tem a capacidade de retirar também do ordenamento jurídico, e aí não haverá crime. Nós temos a figura do abolício crimes e acabou essa história de golpe de Estado, essa história de 8 de janeiro. Nós não estamos lutando contra um inimigo fácil. Nós estamos lutando contra o maior tribunal do país, que não cumpre a Constituição. O Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição, desrespeita o parlamento, desrespeita os direitos humanos, desrespeita as prerrogativas dos advogados. E nós estamos lidando com um juiz qualquer. Nós estamos lidando, deputado Lopes, com um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que está ocupando temporariamente um cargo de juiz. Eu, como magistrado, teria vergonha de dizer que esse cidadão é um juiz. Ele não é um juiz.
Ele é o criminoso que tem sangue nas mãos. Tem sangue do Clesão, que aqui está a sua família. E de mais 6 que já morreram com tornozeleira eletrônica. Então nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para dizer que nós somos a resistência nesse momento em que já foi dito. Já foi dito que quem está preso tem pressa. Esse papinho de, olha, não, deixa condenar, como é que vai anistiar se nem tem condenação? Queria ver se fosse um parente deles, que estivesse na cadeia. Se fosse algum parente do ministro Emúcio, ministro da Defesa, que disse que deixa lá os acampamentos porque tem parentes meus lá. Então, gente, esse parlamento não anda sem pressão. Nós agradecemos a cada um dos deputados que estão à frente. Sorte aqui, peço uma salva de palmas para o Sorte aqui. Esse moço aqui, sim, esse aqui tem sido guerreiro, tem botado a cara. Parabéns por não ter aceitado aquela imposição que veio do Supremo Tribunal Federal. A resistência tem começado, deputado Feliciano, aqui no parlamento. Nós temos aqui 2 deputados processados, Marcel Gilberto e Eduardo Bolsonaro, que está fora. Por palavra do parlamento, nós não podemos admitir isso. Comece a resistência agora, que o povo brasileiro vem junto. E vamos iniciar na Paraíba, no outro fim de semana, Gilberto. Organize, tome a frente e vamos dizer não a esse arbítrio. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Deputado, só responder então a inquirição aí do nobre Sebastião Coelho. Projeto de lei 2231 de 2025, de autoria do colega de vocês, Sargento Gonçalves. Está na CCJ. É justamente o que o Sebastião Coelho, o senhor Sebastião Coelho acabou de dizer, para suprimir os 2 artigos, 359L e 359M, está na CCJ. Caivano, muito obrigado pela referência. Eu encontrei o deputado Gonçalves ali no corredor, pediu o número do projeto e acabei não falando. Então, muito obrigado, já temos o projeto. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, agradecer o convite do deputado Hélio Lopes, poder apresentar o trabalho da Defensoria Pública da União. Muitas das vezes a população não conhece, e nós aqui, agora da Administração Superior, viemos prestar contas à sociedade do nosso trabalho. Eu cumprimento a todos na pessoa do deputado Hélio, do líder Sóstenes, e me permitam ler. O dia 8 de janeiro não foi apenas um dia marcado por tensões e rupturas na Praça dos Três Poderes. Foi também o início de um ciclo de responsabilidade institucional, que exigiu das estruturas de Estado equilíbrio, maturidade e, sobretudo, fidelidade à Constituição. A Defensoria Pública da União não se ausentou desse chamado. Em um momento de comoção nacional, quando muitas vezes se elevavam vozes exigindo respostas céleres e punitivistas, a DPU escolheu o caminho mais difícil, o do respeito irrestrito às garantias individuais. Não por conveniência ou simpatia, mas por dever. Nossa função é servir como ponte entre o indivíduo vulnerável e o sistema de justiça. Somos o freio onde é preciso conter o arbítrio e o impulso onde a omissão ameaça a cidadania. Desde os primeiros desdobramentos judiciais, com a realização de audiências de custódia, a DPU se mobilizou para que ninguém fosse submetido ao processo penal sem o direito de defesa assegurado. Em articulação com a Defensoria Pública do Distrito Federal, defensores públicos permaneceram em regime de plantão em cada uma das salas, acompanhando os interrogatórios, sejam eles presenciais ou virtuais, ouvindo os relatos, garantindo escuta qualificada e ação técnica. Foram dias longos, nos quais a rotina institucional deu lugar a uma força-tarefa voltada exclusivamente à preservação da legalidade. Mais de 1.300 pessoas foram atendidas em algum momento pela DPU. Cerca de 200 ainda permanecem sendo assistidas de forma contínua, ao longo de todas as fases processuais. Essa atuação não se restringiu às peças formais. Visitamos presídios, dialogamos com familiares, colhemos documentos, apresentamos pedidos de liberdade, justificativas processuais, sustentações orais, recursos e alegações finais. Foram mais de 1.800 manifestações judiciais, elaboradas com a convicção de que cada pessoa é um universo jurídico que merece ser considerado na plenitude de seus direitos. A Defensoria Pública da União compreende que o processo penal é um instrumento de apuração de responsabilidades, nunca de simplificação de complexidades humanas. É por isso que a nossa atuação está ancorada no respeito ao devido processo legal e à individualização da resposta penal, observando com rigor técnico a extensão da participação de cada acusado e a adequação das medidas aplicadas ao caso concreto. Não nos cabe, e também não nos permitimos, confundir a necessária responsabilização com julgamentos genéricos ou abstrações punitivas. Nossa função é zelar para que o sistema de justiça, ao cumprir o seu papel, mantenha seu compromisso histórico com a legalidade, com a proporcionalidade e com os direitos assegurados na Constituição. No curso dos processos, a DPU atuou com profundidade e discrição. Participamos dos interrogatórios, das audiências de instrução e das tratativas envolvendo acordos de não persecução penal, chamados ANPPs, nos moldes previstos pela legislação vigente. Mais de 100 negociações foram conduzidas pelos nossos defensores. Destas, 78 resultaram em acordos formalizados, dos quais muitos já foram cumpridos. Esses dados refletem a eficácia do diálogo institucional, mas também a confiança dos assistidos no trabalho da Defensoria.
Obtivemos até o momento 5 absolvições e seguimos atuando na fase da execução penal, seja ela restritiva de liberdade ou de direitos. Recorremos, embargamos, argumentamos, sempre com base na Constituição, sem nos desviar do rigor técnico e da dimensão humana de cada caso. E é preciso afirmar, com a clareza que o momento exige, não nos interessa a ideologia de quem busca a nossa atuação. A DPU não atua conforme a bandeira empunhada por seus assistidos. Atendemos a quem precisa. E apenas por isso já é suficientemente exigente. Não nos filiamos a correntes políticas, nem aceitamos ser interpretados como atores de conveniência ideológica. Nosso compromisso é com a legalidade, e é ela quem continuará guiando nossas decisões, mesmo quando elas se mostrem impopulares ou incompreendidas por determinados setores. Essa postura institucional tem um preço, e nós os assumimos. A coerência cobra silêncio diante do aplauso fácil, mas preferimos a solidez dos princípios ao êxito momentâneo da retórica. A Defensoria Pública da União está comprometida em proteger pessoas, e não teses políticas. Nosso campo de atuação é o do direito, e é ali que seremos encontrados, em cada caso, em cada fórum, em cada oportunidade de garantir que a Constituição não seja uma promessa vã. Senhoras e senhores, uma democracia não se mede apenas pela capacidade de punir, mas pela capacidade de proteger, principalmente quando essa proteção se torna incômoda. O compromisso da Defensoria Pública da União é assegurar que nenhum cidadão seja transformado em instrumento de pedagogia penal coletiva. Somos, por designação constitucional, a instituição que resiste quando os ventos sopram contra. Resistimos para que as garantias não virem exceções. Resistimos para que o processo penal seja uma via de justiça. Ao longo desses 2 anos, mostramos que é possível atuar com rigor sem abdicar da empatia, que é possível ser técnico sem ser frio, que é possível afirmar a Constituição em plenitude, mesmo em cenários de polarização. Seguiremos assim, firmes, responsáveis, atentos, porque para a Defensoria Pública da União não há cidadania plena sem acesso à justiça, e não há justiça digna desse nome quando o direito de defesa é relativizado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Defensor Público Federal. Deixar aqui que, quando aconteceu esse fato do 8 de janeiro, o meu gabinete mandou um documento para a Defensoria aqui, Pública Federal. Prontamente fomos atendidos. E quando chegamos lá, na Defensoria, para ter noção do que estava ocorrendo, gente, assim, assustador. Então, o que você colocou aí, realmente, parabéns para a Defensoria, que ela não é ideológica, ela vai lá para defender quem tem de direito, como eu falo aqui. Se tem alguém que é para entender da dignidade da pessoa humana, é a justiça brasileira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Graças a Deus que nessa comissão é todos, né? Todos. Todos. Em nome dos mais de 8.300 advogados, eu agradeço o convite ao deputado por lembrar do nosso nome, por lembrar que estamos na trincheira. A advocacia é a última trincheira contra o arbítrio, que não esqueçamos nunca disso. E a minha pergunta é para o meu querido doutor advogado, porque ele é advogado agora. Ele é desembargador aposentado, mas é advogado. Ao doutor Sebastião Coelho, que muito nos honra na tribuna. Em que ficou a apreensão do seu celular? Em que ficou a investigação? A OAB, ela investigou Vossa Excelência quando foi impedido de adentrar nas salas do STF, onde o Estatuto da Advocacia, lei federal, que se sobrepõe ao regimento do STF, impediu a entrada de um advogado na tribuna. E eu gostaria de saber como foi a ação do nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço, doutora Jéssica. Dizer que eu lá estive na defesa de um dos acusados por tentativa de golpe de Estado, Felipe Martins. Fui preso, recebi voz de prisão. O policial disse o seguinte: doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E arrebatou meu telefone. Não fizeram o flagrante e eu fui embora sem qualquer documento. Ao sair do STF já tinham 2 notas. Uma do presidente Barroso, dizendo que eu fui detido, mas depois liberado. Não é verdade. E outra da OAB, dizendo que todos os advogados que estavam inscritos para aquela sessão foram autorizados a entrar. Eu não precisaria de autorização, porque o processo é único, o processo número 12.100, que tem vários núcleos por conveniência e tática do senhor procurador da República, que é o senhor Paulo Gonet, que hoje é uma figura menor também na República, por tudo que está fazendo contra todos que estão aqui. Nós já pedimos a filmagem e eu não vou descansar enquanto não apresentarem. Vou fazer mais um requerimento, se não apresentar, eu vou todo dia colocar no meu Instagram. Quero a imagem da minha prisão. Então, a OAB, infelizmente, deputado Marfeliciano, não tem sido parceira do 8 de janeiro. Atuou em casos concretos, depois de muitas reclamações. Mas a OAB foi conivente com o arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser dito. E para concluir, para não tomar mais o tempo, eu esqueci de saudar no começo e quero fazê-lo. Carol Siebra, Ezequiel Silveira e Gabriela Ride. Essas 3 pessoas, esses 3 advogados que têm dado o sangue, literalmente, na defesa de todos os presos do Rio de Janeiro. Doutora Jéssica, muito obrigado pela pergunta.